E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje estamos iniciando mais um episódio do Fala Sério Fê, onde a gente fala sério, mas nem sempre. Isso aí, hoje eu tô aqui com a Flávia De Gasperi e hoje a gente vai falar um pouquinho da vida dela, uma adolescente, né, que é pra ser um público um pouco mais jovem no meu. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a vida dela, que é algo que a gente tem que falar e coisas normais, simples. Então, Flávia, conta pra mim, você vai fazer uma festa, né, daqui uns dias. Então, conta pra gente como é que tá sendo as preparações, você que tá preparando as coisas, tá fazendo as coisas, como é que é? Então, eu acho que toda adolescente devia fazer uma festa assim, né, de 15 anos e tal, porque é um passo importante para sua vida, é um passo que marca de verdade. E tem muita gente que escolhe viagem. Eu tinha essa opção, mas eu não escolhi porque eu acho que festa é uma coisa única, um momento especial. E viagem, às vezes, surgem oportunidades para você fazer. Então, eu escolhi a festa e está sendo um desafio um pouquinho assustador, digamos assim. Como todo adolescente que entra numa nova fase da vida, acaba encarando desafios novos. Então, conciliar tudo para mim é muito difícil, mas eu tô conseguindo. Então, eu tô organizando o que eu posso, deixando para meus pais organizarem o que eles devem, tipo assim, contratar tal coisa. Já não é comigo, eu só passo, falar, eu queria que tivesse tal coisa. Aí eles correm atrás. Mas assim, coisas de papelaria, de recortes, umas coisinhas meio bobinhas assim, é tudo comigo. Então dá trabalho, de verdade, mas eu acho que no final vai valer a pena. Ai, que legal. E assim, conta pra mim, você pode dar um spoiler do seu vestido? Que eu acho que, assim, eu falo que quando eu fiz, tipo, 15 anos, eu não fiz uma festa, mas eu acho que a coisa que eu ia ficar mais ansiosa seria o vestido. Então você pode falar um pouquinho sobre como é que foi escolher, se você já escolheu, então fala aí pra gente. Então, meus pais têm uma amiga que eles têm uma loja de vestidos de noiva, de debutante, assim, de madrinha, de tudo, uma loja de vestidos. E aí a gente foi para o Rio Grande do Sul, que é onde minha família mora, pra passear e já aproveitar ver esses vestidos. Então a gente viu, ela me deu de presente de 15 anos, então todos os vestidos que eu usei 3 vestidos para fazer um ensaio, que eu fiz lá também, que foi presente da minha irmã. E a gente aproveitou e escolheu o meu vestido mesmo que eu vou usar no dia. Então, assim, foi um sonho de princesa, né? Você olhar e provar aqueles vestidos, te ver vestindo algo assim que você nunca imaginou, é muito, muito interessante. Ai, que legal. E assim, você pode falar um pouquinho como é o vestido ou você vai ser só no dia? Eu tô guardando segredo. Tipo, eu Ah, até usei cores diferentes no aham. ensaio pra que ninguém assim. Então depois você vai me mostrar uma foto, não vou contar pra ninguém, eu Tá juro. bom. E assim, você está no primeiro ano do ensino médio agora? Já pensa em qual faculdade vai fazer? Já está se preparando para isso ou algo assim? Então, eu tenho uma coisa meio diferente em mente. Eu tenho direito e medicina, que são duas faculdades completamente opostas. Até quando eu falo, as pessoas olham pra mim tipo, nossa, de uma você pulou pra outra. Mas é uma dúvida que eu tenho, porque assim, direito você precisa ler muito, e eu tenho uma dificuldade nessa leitura excessiva. Medicina, às vezes eu tenho receio, por exemplo, assim, vou abrir um corpo, por exemplo, meu Deus. Eu tenho medo de agulha, então vou furar uma pessoa com uma agulha, tipo, não entra na minha cabeça. Então eu fico entre os dois. Aí eu comecei um curso, me surgiu essa oportunidade, todas as quintas-feiras, das 7 às 10, ali na CISA. Não é um curso da CISA, mas eles forneceram um local. E eu vou daí nas quintas-feiras fazer esse curso de auxiliar jurídico. Ele não se aprofunda muito assim como uma faculdade, né? Mas é uma professora de faculdade de direito que dá aula. E eu acho que a partir desse curso eu vou conseguir saber se direito é realmente alguma coisa que me interessa, sabe? Sim, e assim, são 6 meses de curso? Eu não me lembro, que eu lembro que me falaram, mas eu não lembro. São 6 meses? São 6 meses de curso. Eu ainda não perguntei assim para a professora se a gente vai ter as férias de julho ou não, mas são 6 meses. Daí uma vez na semana, bem tranquilinho. E Assim. até agora foi quantos meses já? Que eu não lembro que mês que começou. Acho que foi um mês já. Um mês? E assim, o que vocês aprenderam até agora? Agora a gente está mais na gramática, nas primeiras 3 aulas foram gramática, para a gente aprender a fazer redação e tudo mais. Então a gente que legal, aproveitou... então tem essa parte também. Tem, é importante. É porque assim, no direito, você também tem aquele trabalho que você vai escrever, por exemplo, o advogado vai para o tribunal.
Aí eu tenho uma professora, inclusive, que gostaria de fazer o direito para isso, que é que você escreve os argumentos e coisas assim, né? Sim. Então, tipo, para redação também é importante você saber escrever, você saber falar, né? Porque assim, para te saber falar bem, você também tem que saber escrever, tem que saber ler, que vai ser mais prático para ti ir dando o jeito que vai falar e tal, né? Mas e medicina, assim, você pensa em fazer alguma coisa? Porque assim, tem alguns cursos, às vezes, que você pode fazer para dar uma aprimorada, para ver se é aquilo mesmo que você quer, né? Porque assim, como que você vai entrar numa faculdade assim de elite, que é difícil, a gente sabe que é, e daí, tipo, você chega lá e fala, poxa, não quero isso. Então é bom a gente sempre estar conhecendo as coisas que a gente vai fazer. Por exemplo, eu quero fazer algo na área da comunicação, então estou no Correio do Lago, aqui no jornal, para isso, porque é algo que vai aprimorar e que eu realmente, cara, eu realmente vou falar a verdade, eu já sabia que eu queria fazer algo na área da comunicação e depois que eu entrei no jornal eu tive certeza. Então, assim, é muito bom a gente poder ter a oportunidade de fazer algo que nem você está fazendo pra gente ter certeza ou às vezes, tipo, ter uma coisa ali que, eu acho que você vai gostar. Claro que quando a gente entra numa faculdade, é diferente, porque, por exemplo, eu vou entrar numa faculdade, não vai ser só aquilo que eu quero que a gente vai aprender. A gente aprende amplamente. Então, por exemplo, você falou que tem medo de agulha. Mas se você for fazer, claro que você vai aprender de tudo um pouco ali na medicina. Mas aí você vai fazer, você pode ser clínica geral, que daí vai trabalhar às vezes em posto, ou algo assim, não precisa, né, necessariamente ser cirurgião. Mas é algo que você vai se conhecendo conforme você vai fazendo, né? Mas também é muito importante você ter algum curso ou fazer algo que vai, tipo, te dar uma certeza ou uma coisa de, poxa, eu acho que você vai gostar, eu acho que vai ser a área, porque acontece muito das pessoas começarem uma faculdade e não ser aquilo que elas acham que é. E como eu disse antes, primeiro trimestre, provavelmente você não vai gostar. Muita gente fala que faz faculdade, fez qualquer uma, não é em específico, que os primeiros 2 anos, primeiro, segundo ano, é muito chato. Aí depois você vai se conhecendo mais. E é realmente isso. Claro que tá tudo bem você não gostar daquilo e mudar para outra. Mas é bom você conhecer também. Tem gente que, poxa, desiste tão fácil, às vezes no primeiro, segundo mês. Mas eu acho que é bom a gente conhecer um pouco mais e saber, se não é aquilo, tudo bem, mas conhece um pouco. Como eu disse, eu vou fazer algo na área da comunicação. Obviamente eu não vou gostar de muita coisa que vai ter, mas faz parte, então é bom a gente sempre estar, né, conhecendo. E assim, você vai fazer o Enem? Vou, E aí, tá se preparando? Ou, assim, eu, ano passado, eu fiz o Enem, eu já fiz um vídeo sobre isso, inclusive, e eu falei, não, eu vou ir com o meu conhecimento. Fui lá e quebrei a cara, né? Mas assim, claro que agora a gente tá como treineira, não conta. Mas você estuda às vezes em casa, alguma coisa? E como é que é o Santo Antônio, inclusive? Que a Flávia, ela estuda lá no Santo Antônio, né? E como é que é o estilo de ensino deles? Eles começam a preparar desde o primeiro ano do ensino médio pro Enem, ou como é que é? Então, eu não tô me preparando, tipo assim, nossa, hoje eu vou estudar pro Enem, porque eu sei que eu vou chegar lá e vai ter muito conteúdo que eu nunca vi na vida, tipo, o quê? Mas eu tô me preparando conforme eu posso, eu tô prestando mais atenção nas aulas, fazendo mais anotações, estudando conforme eu posso, um pouquinho mais, pra chegar lá e também ficar, tipo, com algumas coisas que eu sei responder. Mas eu tô na média, assim, não tô tipo, nossa, eu preciso estudar pro Enem, porque não é uma coisa que agora eu preciso de verdade. Então eu acho que primeiro eu tenho que focar em terminar meu primeiro ano, segundo, e aí sim eu posso dizer, não, agora eu preciso estudar pro Enem. Mas assim, no segundo ano, a gente conta nota também, tá? Então, muita gente acha que é só no terceiro, faz só no terceiro, mas não. Por exemplo, se a tua do segundo for maior, você pode usar a do segundo e não a do terceiro. Claro que provavelmente a do terceiro vai ser maior, porque a gente vai ter um ano a mais que a gente teve estudo. Porém, às vezes dá um imprevisto de não poder ir no ano que você está fazendo o terceiro. E um monte de coisa, pode ser que você tá mal no dia e você pode usar a nota do segundo, né? Mas eu também, para falar a verdade, eu queria ter me dedicado um pouquinho mais do que eu me dediquei esse ano, no caso para os estudos. Mas claro que na escola eu sempre estou me dedicando, mas é diferente você ir estudar em casa. Estudar em casa é difícil, é mais fácil quando tem um curso presencial. Eu
tenho muita dificuldade em fazer curso online, essas coisas. Eu me dá um negócio, parece que eu preciso estar na aula física, sabe? Mas é sempre muito importante a gente estar estudando no segundo e no terceiro. Claro, como eu disse, no terceiro é mais fácil de você manusear as coisas, porque você vai ter um ano a mais de estudo. Mas, enfim, é isso, né? Espero que dê tudo certo. Mas, assim, gente, é difícil. Se você vai fazer o Enem, por favor, estuda bastante, porque tu vai chegar lá e vai quebrar a cara. Juro, esse é seu primeiro ano. Então, vai com calma, mas assim, gente, eu levei comida, né? E daí, assim, eu tava tão nervosa, eu fiquei comendo, porque eu não sabia se eu chorava, se eu... Juro, gente, é uma grande pressão. Tem gente que é bem tranquila, mas eu nem tava contando aquele ano, né, ano passado, mas eu já fiquei muito louca. E assim, enfim, essas coisas. Conta pra gente o que você gosta de fazer no seu tempo livre. Então, focado agora na festa e no Enem, as duas coisas que eu faço mais, assim, é estudar e focar em preparativos da festa. Eu acho que quando passar a festa, eu vou estar de férias ainda, então eu acho que eu consigo estudar mais e aproveitar um pouco mais, tipo, que nem eu falei pra você antes, que a gente tava conversando um pouquinho. Eu gosto de jogar beach tênis, mas não é uma coisa que eu faço, tipo, nossa, eu vou pra um campeonato de beach tênis e eu vou focar nisso. Não, eu faço porque eu gosto. Quando dá tempo, quando meus pais vão, quando tem algum lugar pra ir jogar, eu vou. Que mais? Deixa eu pensar. Academia. Eu faço academia. Daí Começou esse ano? Não, ano passado. Ano passado já? Uhum. Mas é legal. Eu queria poder fazer um pouco mais do que eu faço, né? De exercício físico, esporte, só que eu não posso muito, né? Então, mas assim, é muito legal. Eu gosto de fazer, eu queria começar a fazer tênis, né? Só que daí o professor que tem aqui na cidade, não tem muitos horários que eu posso, né? Então, vou ter que esperar um pouquinho, mas assim, eu queria muito começar a fazer tênis, porque que eu vejo assim é muito massa, sabe? Então, enfim, é bem legal. O beach tênis, uma vez eu fui tentar e eu achei bem difícil. Você já faz há algum tempo ou como é que é? Comecei mesmo lá pelo início de 2023, por aí. Faz um tempinho já. Uhum. Aí a gente começou e tal, jogava aquele ano, a gente jogou muito, muito, muito. 2024, lá pela metade, a gente começou a dar uma parada e tal. A gente não jogava mais, quase nada, nada. Esse ano, lá pela metade... Não, a metade a gente tá agora, né? Lá pelo início, assim, lá fevereiro, março, a gente voltou a jogar e agora a gente deu uma paradinha de novo, mas também esfriou, né? E jogar no frio eu não gosto. É meio ruim. Aquele suor gelado me dá uma agonia. Eu falo, meu Deus. Mas você nunca pensou assim em competir? Porque assim, eu sei que tem algumas pessoas aqui de Santa Helena que fazem beach tênis e elas competem às vezes. Não sei que competição que é, mas às vezes tem algumas, né? Você nunca pensou em competir nem nada? Pensar, eu já pensei, né? Meu pai já competiu, meu sogro, meu namorado, todo mundo já foi competir algum dia. E eu não, tipo, porque não é uma coisa que eu falo, nossa, eu vou, porque eu gosto de ganhar. Então, se eu for pra uma coisa, eu quero ganhar. E aí eu vou chegar lá e eu falar, pô, tem tanta gente melhor que eu não vou ganhar. E aí eu nem vou. Já fica meio frustrada. É só de pensar. Mas tipo, é normal, mas eu entendo como é que é o seu. Eu gosto de ir pras coisas pra estar lá e ganhar. E daí a gente perde, daí perde uma, perde outra, daí fica, meu Deus, que é isso? É porque tem gente que treina desde pequenininha, é óbvio que vai ter mais tática, coisas assim. Mas é normal. Eu falo, eu queria ter um esporte assim que... Ai, nossa, eu vejo, por exemplo, as meninas que jogam vôlei. Ai, elas vão pra campeonato aqui, vão pra campeonato lá, e viajam de cá, viajam de lá, não sei o quê. Eu falei, eu queria ter um esporte que eu dissesse, não, esse esporte eu vou fazer isso e tal, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu não consigo, tipo, vôlei. Nunca gostei de jogar vôlei. Vôlei pra mim não é muito legal, não. Aí os outros esportes são meio vagos, assim, não tem tanta competição, não tem muito... Aí eu, sei lá. Bom, como eu disse, eu não posso praticar muitos esportes, né, por causa de um problema que eu tive quando eu era bem pequena. E assim, mas eu também gostaria de ter algum esporte pra dizer, tipo, eu seria futebol, né, com certeza. Mas eu também gostaria de dizer, eu tenho esse esporte pra praticar, eu treino, que as minhas treinam 6 vezes na semana, né. E daí, tipo, eu queria ter treino, talvez não todo dia na semana, mas
ter treino, ir pra competição e coisa, porque eu gosto muito de esportes, eu gosto de acompanhar, eu gosto de fazer, mas é algo que a vida não me possibilitou. Mas é bem legal, eu acho que é muito interessante qualquer pessoa que possa fazer algum esporte, às vezes não necessariamente competir, mas tá fazendo coisa, eu acho bem legal. E assim, me diz, você gosta de viajar, depois assim que você tava falando, conta pra gente um lugar que você foi que você gostou muito, assim, e que você pretende ir. Deve ter algum que você tem em mente pra falar pros seus pais pra vocês irem, ou quando você for adulto. Em mente, assim, eu acho que toda pessoa tem um país de fora. Então, são vários, é uma lista assim de países, porque sair do Brasil para ir para outro país que não seja Paraguai e Argentina, isso aí eu nunca fiz. Então, sempre tem aquele lugar que a gente sonha ir. Eu não tenho um tipo X, mas tem vários. E aí tem esses países e tal, mas no Brasil mesmo, eu já visitei bastante, muitos estados, muitas cidades e tal, porque como meus pais têm hotel, pra gente sair, eu acho que se torna até um pouco mais fácil, tipo, porque é o meio deles. Então Sim. a gente precisa conhecer outros lugares e trazer ideias novas de outros hotéis pro nosso. Então a gente acaba viajando bastante, e é bem legal isso. É uma coisa que eu gosto muito e que eles me ensinaram, tipo, desde pequena, assim. Quando era a época da minha irmã, na minha idade, eles não faziam tanto isso, porque também questões financeiras e antigamente as pessoas não viajavam tanto. Sim. E aí minha irmã até fica um pouquinho enciumada, mas enfim. Faz parte. Aí tem um lugar assim que eu fui, que é o Morro de São Paulo. Eu fui no início desse ano. Nessa viagem daí meu pai não tava. Mas foi muito legal. Era tipo uma ilha assim, que você ia de barco até lá. Aí lá dentro não existe carro, tanto que para levar nossas malas para cima era muito subida e descida, essas coisas. Tem uns pessoal que eles ficam com um carrinho de mão e aí você paga para eles levar sua mala. Aí a gente se acomodou, tá, lá numa casinha para aluguel. Tem os hotéis também, mas a gente ficou numa casinha. Lá nesse lugar, eles têm um mini aeroporto, mas a gente preferiu ir de carro até lá e... No caso, a gente foi de avião, pegou um carro, foi até né, no portinho, assim, aí pegou um barco e foi até a ilha. Mas é uma ilha muito confortável, sabe? Um lugar que você se sente em casa. De noitezinha, assim, a gente saía para dar uma volta e comer, enfim... Era muito, muito confortável, muito legal. E era lá na Bahia, o Morro de São Paulo? Que eu me lembre Pode ser que eu esteja confundindo com algum lugar, mas se eu não me engano é assim. E aí, fora essa viagem, umas viagens que marcam, assim, muito pra mim... eu esqueci de falar antes do Santo Antônio em relação ao Enem. Pode falar, rapidinho. E só deixa eu... Tá bom, termina então. Eu ia falar do Santo Antônio, por isso que eu lembrei. É as viagens que a gente faz com a escola. A nossa escola, ela faz 2 viagens por ano. É sempre assim, para Curitiba, visitar alguma coisa relacionada a estudos e tal. E no final de semana, que é o tempinho que a gente tem de folga em casa, é o tempo que a gente usa na praia, lá em Guaratuba. Aí a gente fica numa pousada, um lugar também super confortável, assim, de frente pro mar. Então, é só atravessar a rua e estar no mar. Que máximo. É bem legal. Mas lá no Morinho a gente também faz a viagem do ensino médio, né? Aí eu tive a oportunidade de ir quando eu tava no 9º ano, que é 2 anos atrás. Aí eu não fui porque ia só 2 amigas minhas. E daí, assim, eu juro, eu não sou assim de, porque minha amiga não vai que eu não vou. Mas só que daí, tipo, não tinha algo que me interessasse tanto. Depois eu me arrependi bastante de não ter ido, mas eu já tinha passado, né? Mas daí eu também tinha começado a trabalhar, daí eu não queria, tipo, pedir pra sair logo de uma vez, tipo, logo tão cedo assim, né? Mas eles foram pro... Cara, onde é que era aquele lugar? Passaram por Morretes, eu acho. Não. Passeio de trem? Ou a Ilha do Mel? Não, então, a de Morretes foi ano passado que eu fui, foi a que eu fui, a gente foi pra Morretes, cara, tu já foi pra Morretes? Já, no passeio de trem. No passeio de trem, a gente foi no riozinho, que anda de caiaque, aí é 2 quilômetros, eu acho, de rio, e a gente passa pela cidade toda, cara... Depois teve uma amiga minha que foi com a gente, ela voltou pra lá com os pais dela e tanto que ela gostou de Morretes. E tipo assim, lá é surreal, é maravilhoso. E a gente foi nos caiaques e a gente tava em umas 40 pessoas, daí foi metade pra e metade pra trilha que tinha e metade pro caiaque. Foi pro caiaque, com certeza. Mas, gente, tinha lugares, inclusive tem uma história bem engraçada que eu e a Alana, a gente mora, tipo, a gente tava muito de boa, né? A gente
cara, se deu muito bem, porque assim, quando você tá no caiaque, se você não rema direito, tu vai remar pra cá, você vai ir pra esse lado, não é? Não, tipo, tu remar aqui, tu vai pra cá. Ah, é só no caiaque, pra mim isso, ver assim. é um esquema bem lá que o cara explica. E o povo da nossa escola, eles não estavam conseguindo fazer, e eles ficavam rodopiando. E eu e a Lana fomos muito de boa. Aí uma hora, a gente tava assim, a gente tinha que parar toda vez pra esperar eles virem. Porque tinha que ir todo mundo meio junto. E eles não conseguiam, porque eles ficavam rodopiando, cara, era muito louco. E daí a gente esperou. Aí teve uma hora que assim, tinha lugares no rio que você enfiava o remo assim, e ele ia lá pra baixo e nem via o fundo. E tinha lugares que era bem baixinho. E daí teve um lugar que tinha, era assim, juro, era um rio bem grande. E tinha só um lugarzinho que tu passava um caiaque lá. E daí a gente tava lá na frente e a gente falou, gente, espera, deixa a gente passar primeiro, não vem tão rápido. E daí a gente tava virada pra eles, assim, então de costas pra onde era a gente tinha que ir. E até a gente virar, eles foram na nossa frente. E a gente empacou uma hora assim e ficou aquilo. Gente, a gente ficou um tempão lá até os nossos amigos vieram, chegaram até a gente e daí conseguiram tirar. Um amigo nosso teve que pegar o caiaque e puxar. Porque, juro, eu coloquei meu pé pra tipo, sair do caiaque e virar o negócio, mas não dava, era muita correnteza. E a gente, tipo, literalmente empacou. E foi a primeira vez que a gente teve um erro lá, mas foi por causa dos outros que passaram na nossa frente. Aí a gente ficou brincando de competição, aí tal que ia primeiro, e daí a gente falou, não, a gente que ganhou, vocês trapacearam e passaram na nossa frente. Mas assim, muito louco. E daí a gente também conheceu a Ilha do Mel, não foi a parte do farol, foi a outra, mas assim, e ano que vem a gente vai conhecer a parte do farol. E assim, surreal, eu acho que viagem do ensino médio é muito importante pra gente conhecer os lugares, porque tem muita gente que tá na escola e não pode viajar com a família e coisa assim. E é muito importante, eu acho, que essas viagens do ensino médio ou viagem da escola, que é muito legal, que a gente sai pra conhecer. A gente sempre priorizou, assim, meus pais sempre apoiaram a minha ida, porque são memórias que ficam depois da nossa adolescência, né? Tipo, viagem assim com a escola. Cara, pouca gente faz, então, tipo, é tão especial, tão legal, tipo, você ir pra praia com seus amigos. Sim, então, cara, é muito é uma legal. coisa muito, muito incrível. A gente ficou bem pouquinho lá na Ilha do Mel, foi tipo, a gente chegou de manhã, era umas 10 e pouco, inclusive deu bastante balanço, eu dirigi o barco, foi muito legal. E daí, eu sei que, tipo, a gente chegou lá, era umas 10 e pouco, e 3 horas a gente já tinha que estar saindo de lá, porque é uma viagem muito rápida, né, a gente vai na quarta, chega na quinta no lugar e domingo já volta pra casa, já tá em casa, né? Então é algo que tipo, tem que ser muito rápido. Eu até quando eu vou, antes de eu ir, eu fiquei doente. E daí eu tava muito mal no dia. Na terça-feira, tipo, tava muito mal. Daí na quarta eu falei, não, eu tenho que ir de qualquer jeito. Aí eu fui e melhorei, eu acho que com certeza por causa da viagem, que eu tava muito animada. Mas assim, depois que eu cheguei, eu tava tão cansada, porque a gente cansa. É que nem quando eu fiz o bate-volta lá pra arena. São 16 horas indo, você assiste jogo, aí você volta. Então, tipo assim, é muito... Meu Deus. Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul, pra arena do Grêmio. E daí, assim, cara, mas é muito importante, eu acho, as viagens do ensino médio, eu acho muito massa. É bem legal, eu gosto. E eu acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um papo mais leve, algo mais amplo. E obrigada, Flávia, por dar esse espaço pra gente, um tempinho. E eu acho que é isso. Pô, fala sério, já tô com saudade do próximo episódio. Beijo.